Há momentos na vida em que o coração parece cansado demais para continuar. Momentos em que as palavras somem, as forças diminuem e a alma parece buscar um lugar seguro para descansar. É exatamente nesses momentos que Deus se aproxima. Antes mesmo de abrirmos a boca, Ele já conhece cada dor, cada peso, cada silêncio do nosso interior. E é por isso que hoje eu te convido a respirar fundo e permitir que o amor dele alcance você. O Salmo 147 não é apenas um texto antigo. Ele é um abraço de Deus para os cansados. Ele nos lembra que o mesmo Deus que sustenta o universo também sustenta você. Ele não olha apenas para o céu cheio de estrelas. Ele olha para dentro do seu coração. Ele não apenas governa os ventos, ele acalma as tempestades que tentam derrubar sua alma. Ele não apenas ordena as nuvens, ele ordena paz sobre a sua vida. E por isso começamos assim, entregando a ele o que pesa, o que dói, o que te rouba o sono e o que tenta te desanimar. Nada em você passa despercebido por Deus. Nem suas lágrimas, nem seus medos, nem suas batalhas. E mesmo que você se sinta pequeno demais, fraco demais ou cansado demais, saiba que Ele continua sendo o Deus que reúne os dispersos, cura os quebrantados e renova os abatidos. Hoje permita que esta palavra entre na parte mais sensível da sua alma e comece a restaurar o que você achou que nunca seria restaurado. Se essa palavra já está tocando seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo. Quando lemos que Deus cura os quebrantados de coração e restaura os feridos, não estamos diante de poesia, estamos diante de uma promessa. Deus não observa sua dor de longe. Ele se aproxima, Ele toca, Ele trata, Ele transforma. Ele entra exatamente onde você tentou esconder, onde você tentou ser forte sozinho, onde você pensou, ninguém entenderia isso. Mas Deus entende, Deus vê, Deus cuida. E talvez você esteja passando por dias em que tudo parece pesado demais. Dias em que a mente não para, em que o coração corre, em que a fé balança. Mas hoje Deus te lembra, você não está só. O Salmo 147 nos mostra um Deus que faz coisas grandiosas no universo e, ao mesmo tempo, faz milagres silenciosos dentro de nós. Ele conta as estrelas no céu e conta suas lágrimas na madrugada. Ele dá nome aos astros e conhece pelo nome cada medo que tenta te paralisar. Ele sustenta o firmamento e sustenta você quando as pernas parecem fracas demais para continuar. E é por isso que quando você diz, Senhor, eu preciso de Ti, o céu inteiro se move. Deus não se alegra com a força dos fortes, Ele se alegra com a sinceridade dos que dependem dEle. Ele não espera que você venha perfeito, Ele espera que você venha verdadeiro. Ele não quer uma performance de fé, Ele quer o seu coração do jeito que está. Neste momento, entregue a Ele o peso que só você conhece. Deus te diz, eu estou aqui, eu te vejo, eu te escuto, eu cuido de você. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários, Senhor, eu preciso de Ti. Uma das verdades mais profundas deste salmo é o contraste entre o tamanho de Deus e a atenção que Ele dedica a você. Isso deveria nos deixar em silêncio. O Deus que espalha neve como lã, que ordena ao vento que sopre, que decide quando o inverno termina e a primavera começa, é o mesmo Deus que entra no seu quarto, se senta ao seu lado e sussurra paz na sua alma quando o medo tenta dominar. Essa é a grandeza de Deus. Ele governa o cosmos, mas também governa as tempestades do seu coração. Ele mantém o universo em ordem, mas também coloca ordem dentro de você quando seus pensamentos parecem um vendaval. Nada é grande demais para Ele, e nada é pequeno demais para Ele. Se importa com as nações e se importa com os detalhes da sua vida. Se controla o clima do mundo, também controla as estações da sua alma.
Se envia o frio, envia também o calor que derrete a geada. Há momentos em que a vida parece congelada, emoções travadas, sonhos parados, orações sem resposta. Mas, assim como Ele envia a palavra que derrete o gelo, Deus envia direção, envia consolo, envia renovo. O que estava parado volta a fluir. O que estava seco começa a brotar. O que parecia perdido volta a respirar esperança. E talvez você não esteja vendo a mudança ainda, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Muitas vezes, a transformação começa no silêncio, debaixo da superfície, antes de aparecer do lado de fora. Confie, seu inverno não é permanente. Há uma primavera preparada por Deus se aproximando do seu caminho. Se esta palavra tocou você, escreva: Eu creio na tua primavera, Senhor. Quando o salmista diz que Deus alimenta os corvos, ele não está apenas descrevendo um fato curioso da natureza. Ele está revelando o coração do Pai. Os corvos não são pássaros bonitos, não possuem canto agradável, não inspiram poesia. São considerados impuros, indesejados, ignorados, e ainda assim Deus os sustenta. Isso diz muito sobre quem Ele é e sobre como Ele olha para você. Talvez você já tenha se sentido assim, alguém que o mundo não vê, que ninguém escolhe, que poucos valorizam, mas o Deus que cuida do pássaro que ninguém admira é o mesmo Deus que cuida de você com precisão, intenção e carinho. Se Ele alimenta o que ninguém valoriza, imagine o quanto Ele se importa com um filho que Ele mesmo formou no ventre, que Ele conhece pelo nome, cuja história Ele mesmo escreveu. Esse cuidado aparece também na história da viúva, em 2 Reis 4. Ela tinha quase nada. Um pouco de óleo, um pouco de força, um pouco de esperança. Mas Deus não despreza o pouco, Ele transforma o pouco. Quando ela derramou o óleo, Deus derramou milagre. Quando ela abriu a mão, Deus abriu o céu. Quando ela ofereceu o mínimo, Deus fez transbordar. Assim Ele faz até hoje. Onde você vê limites, Ele vê possibilidades. Onde você vê derrota, Ele vê começo. Onde você vê falta, Ele vê multiplicação. E talvez hoje você só tenha algumas gotas de fé. Mas gotas nas mãos de Deus se tornam rios. O pouco nas mãos de Deus se torna muito. O que parece nada nas mãos dele vira testemunho. Se esta palavra falou com você, escreva: Eu creio no Deus que multiplica. A história de George Mueller é uma das maiores provas de que Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo quando tudo ao redor grita que não há saída. Imagine acordar responsável por centenas de crianças, olhar para a cozinha e não ver pão, não ver leite, não ver nada. Qualquer pessoa desmoronaria. Mas Mueller não confiava no que via, confiava no Deus que provê antes mesmo de pedirmos. Ele mandou as crianças se assentarem à mesa como se a refeição já estivesse pronta. Isso é fé, em sua forma mais pura. Agir como se Deus já tivesse respondido, mesmo quando ainda não vemos a resposta. E Deus não falhou. O padeiro bateu à porta com pão fresco, dizendo que Deus o havia despertado durante a madrugada. E logo depois, o leiteiro apareceu porque sua carroça havia quebrado bem em frente ao orfanato. Nada disso foi coincidência. Cada detalhe foi a mão de Deus escrevendo um milagre. É assim também conosco. Às vezes, Deus espera que nos sentemos à mesa antes de enviar o milagre. Às vezes, Ele deseja que demos o passo antes de ver o chão. Ele se move quando confiamos. Ele abre portas quando entregamos. Ele age quando descansamos nele. Talvez você esteja em uma situação que parece vazia, silenciosa, sem saída, mas o mesmo Deus que alimentou órfãos sem ter comida é o Deus que sustenta você hoje. Nada é impossível para Ele, e nenhum pedido seu é pequeno demais para o seu cuidado. A provisão de Deus nunca atrasa, ela chega no momento exato. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva: Eu confio na provisão de Deus. O Salmo 147 nos revela algo profundo sobre o coração de Deus.
Ele não se impressiona com a força humana, não se encanta com o poder dos que parecem invencíveis, nem se move por aparências. A Bíblia diz que ele não encontra prazer no vigor do cavalo, nem no desempenho do guerreiro. Em outras palavras, Deus não está olhando para quem corre mais rápido, para quem parece mais forte ou para quem nunca demonstra fraqueza. Ele olha para o coração que o busca, para a alma que o deseja, para aquele que deposita a esperança em seu amor inesgotável. Muitas vezes pensamos que precisamos ser fortes o tempo todo, firmes o tempo todo, perfeitos o tempo todo. Mas o que Deus realmente deseja é sinceridade, é dependência, é entrega. Ele se alegra quando alguém diz: Senhor, eu preciso de ti. Essa frase, tão simples e tão honesta, toca o céu de forma poderosa. Deus não resiste a um coração que se rende. E talvez você esteja cansado de tentar parecer forte. Talvez esteja lutando batalhas internas que ninguém vê, carregando pesos que ninguém entende. Mas Deus vê cada detalhe. Ele conhece seus limites, seus medos, seu cansaço e ainda assim diz: coloque sua esperança no meu amor, eu cuido de você. Quando você se aproxima de Deus com sinceridade, mesmo quebrado, mesmo frágil, Ele se aproxima de você com graça, e sua graça nunca falha. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva: eu espero no amor de Deus. Quando o salmista diz que Deus envia a neve como lã, espalha a geada como cinza e lança o gelo como pedras, ele não está apenas descrevendo fenômenos naturais. Está revelando que cada estação da vida tem um propósito e que nenhuma delas chega sem a permissão do Senhor. Há períodos em que a alma enfrenta um tipo de inverno. Tudo parece frio, pesado, silencioso. A alegria parece distante, a esperança parece frágil e o coração tenta se aquecer com o pouco que resta. Mas o mesmo Deus que permite o inverno também é o Deus que envia sua palavra e derrete o gelo. Ele nunca deixa o frio durar para sempre. Há dias em que ele sopra seu vento sobre nós e, de repente, aquilo que estava paralisado começa a se mover novamente. O que estava congelado começa a fluir. A vida volta a pulsar, onde antes havia apenas espera. Talvez você esteja passando por uma fase assim, lenta, dolorosa, difícil. Talvez pareça que nada muda, que tudo está estagnado, mas Deus não desperdiça invernos. Ele usa cada um deles para fortalecer raízes, para ensinar dependência, para renovar a fé. E quando o tempo certo chega, ele fala uma única palavra e tudo muda. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Seu inverno não é permanente. A estação vai virar, a luz vai retornar, a paz vai florescer outra vez. Se essa mensagem aqueceu sua alma, escreva: Deus transforma meu inverno em primavera. Ao lembrarmos da história do filho pródigo, entendemos de forma ainda mais profunda o que é a graça de Deus. Aquele jovem havia desperdiçado tudo: dinheiro, dignidade, oportunidades e confiança. Ele voltou para casa sem nada nas mãos, sem justificativas, sem brilho algum. Voltou apenas com um coração quebrado e cheio de vergonha. E mesmo assim, antes que pudesse dizer qualquer palavra de arrependimento, o pai correu até ele. Não caminhou, não esperou, correu. Isso revela o coração de Deus para nós. Ele não se distancia quando falhamos, ele se aproxima. Ele não nos rejeita quando chegamos feridos, ele nos envolve. Deus não está esperando você voltar perfeito, organizado ou forte. Ele quer você exatamente como está, cansado, machucado, arrependido, inseguro, mas voltando. Porque a volta já é um ato de fé, já é um pedido de ajuda, já é um sinal de que você reconhece que longe dele não há descanso. E talvez você ache que é tarde demais, que já errou demais, que já se afastou demais. Mas Deus não mede a distância que você percorreu longe dele.
Ele olha para o passo que você dá na direção certa, e quando esse passo é dado, ele corre, ele abraça, ele restaura, assim como o pai daquele jovem fez. Se hoje você está voltando para Deus, saiba que Ele está correndo ao seu encontro. Se essa palavra tocou sua vida, escreva: estou voltando para Deus. O Salmo 147 declara que Deus reúne os dispersos, cura os quebrantados e fortalece os fracos. E essa verdade ecoa em cada pessoa que já tentou carregar o peso da vida sozinha. Deus não chamou você para ser forte o tempo todo. Ele chamou você para depender dele. Há feridas que só ele toca, há lágrimas que só ele entende, há dores que só ele pode transformar em cura. A presença de Deus não é apenas um lugar de consolo, mas um lugar de reconstrução. Ele não apenas observa o coração ferido, ele se inclina sobre ele. Ele entra nas áreas que você esconde, nos cantos escuros que você evita, nas memórias que ainda doem. E quando ele toca, ele não apenas alivia, ele restaura. O toque de Deus não remenda, ele renova. Muitos carregam culpas, lembranças, erros e medos que se acumulam como pesos invisíveis. Mas quando você entrega isso ao Senhor, algo extraordinário acontece. Ele troca o peso pela paz, o cansaço pela força, a angústia pela esperança. Deus não se cansa de cuidar de você. Ele não se irrita com suas fragilidades. Ele não despreza seu choro. Ele se aproxima de quem está quebrado e se alegra em levantar os que confiam em seu amor. E se há algo que o Salmo 147 nos lembra, é que Deus não é apenas grande, Ele é próximo, Ele governa o universo, mas conhece o seu coração. Se essa palavra falou profundamente com você, escreva: Deus está cuidando de mim. Senhor, para encerrar esta oração, eu declaro com toda a autoridade que o teu poder já tocou esta vida, que tudo aquilo que parecia perdido seja restaurado pelas tuas mãos, que toda porta que estava fechada comece a se mover, que toda esperança que estava apagada volte a acender, porque tu és o Deus que restaura, que cura, que levanta, que fortalece e que honra aqueles que confiam em ti. Pai, neste momento, visita o coração dessa pessoa com uma força que ela nunca sentiu antes. Que ela saiba que não está sozinha, que nunca esteve e que nunca estará. Que ela sinta agora o peso da tua glória tocando cada área que precisa de transformação. Que o desânimo saia, que a tristeza perca poder, que o medo seja removido e que a fé se levante dentro dela como um gigante. Senhor, sela esta oração com vitória, que esta pessoa veja ainda nesta semana um sinal claro do teu agir. Que ela perceba que não foi por acaso que chegou até aqui, mas porque o Senhor a guiou. Que ela saiba que este é o início de um novo tempo, mais forte, mais firme, mais cheio da tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que já fizeste e por tudo que ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: eu creio no agir de Deus.